Quando eu falo sair da sobrevivência, precisamos identificar alguns sinais de que estamos adormecidos. E quando eu falo adormecidos, são sinais de que você ainda não despertou, que você ainda está vivendo a vida num transe meio que dormindo, meio que acordado, como se você estivesse empurrando a vida com a barriga, deixando a vida acontecer para você e não fazendo a vida acontecer através de você. Vamos aos principais sinais de que você ainda está adormecido. Anota aí, anota aí. Você não age, você reage. As coisas acontecem e você não consegue ter clareza e só reage na impulsividade. Quando você reage, você está agindo a partir do piloto automático e não está tomando decisões conscientes. Você já passou por uma situação na qual uma pessoa fez algo com você e você só reagiu para depois você se arrepender? Putz, não devia ter falado isso pro fulano, não devia ter falado aquilo pra ciclana. Nossa, acho que falei demais. Pois é. Quando nós estamos na impulsividade, na reatividade, nós não estamos despertos. Então a pergunta é: você age ou reage? Esse é o primeiro ponto. Então, se você ainda está na reatividade, ainda está reagindo à vida, agindo por impulsos, por impulsividade, este é um bom sinal de que você ainda está adormecido. Vamos para o próximo sinal. O próximo sinal é que você leva tudo muito pro lado pessoal. Como assim, Gabriel? Uma pessoa fala uma coisa com você e você toma aquilo para si como se fosse uma verdade. E você leva pro lado pessoal ao ponto de ficar chateado, chateada com o que te disseram. E você veste aquilo. Aquilo passa a ser até a sua bandeira. E você começa a se entender a partir daquilo. Porque você leva tudo pro lado pessoal. Esse também é um sinal de que você ainda não está desperto. Você está vivendo através do ego, momento a momento. Porque o ego, sabemos, ele é milindrado, sabe? Ele tem aquela coisa de levar as coisas, sabe, sempre pro lado pessoal. Qualquer coisa que fala, ele leva tudo muito a sério. E aí ele fica chateado. Pois é, isso é o ego. Então, se você ainda leva muitas coisas pro lado pessoal, é sinal de que você ainda não despertou verdadeiramente, de que você ainda está no piloto automático e você está vivendo na sobrevivência. Outro sinal de que você ainda não despertou. Você ainda está vivendo amargurado, amargurada, melancólico, melancólica a respeito de coisas que fizeram com você lá no passado. Você ainda amargura o seu passado, as dores, seus sofrimentos, os seus traumas. Você ainda se entende e se identifica a partir dessas dores e desses traumas. E você toma isso como parte da sua identidade. Este é outro sinal, o terceiro sinal de que você ainda não despertou, de que você ainda está adormecido, levando a vida, empurrando com a barriga no piloto automático, como se estivesse num transe, meio dormindo, meio acordado, ainda vivendo na sobrevivência. Outro sinal de que você não despertou. Você
ainda guarda rancor, ressentimento, raiva em relação a algo ou a alguém, e você fica alimentando esses fantasmas aí dentro de você, e você fica vivendo a partir desses sentimentos de baixa vibração. Este é um sinal claro de que você ainda não despertou, porque esses 2 últimos sinais que eu citei, você está amargurando o seu passado ou você ainda está guardando rancor em relação a pessoas ou situações que fizeram algo ou aconteceu algo com você, sua energia está toda depositada no passado, da pior maneira possível. O passado deve ser usado apenas como instrumento de aprendizado e de consciência, e não como um foco das nossas vidas, da nossa energia, da nossa mente, da nossa espiritualidade. Vamos para o quinto sinal de que você ainda não despertou. Você ainda anseia pelo ter para se sentir melhor. Você ainda anseia por ter algo lá na frente, lá no futuro, amanhã, depois de amanhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 10 anos, você ainda anseia por algo lá na frente, ter esse algo lá na frente, para se sentir melhor aqui no presente. Então você está drenando sua energia do momento presente, está jogando ela toda no futuro. Este é o quinto sinal de que você ainda não despertou, de que você ainda está vivendo na sobrevivência. Quando nós drenamos a nossa energia através destes elementos, os milindres do ego, ou o excesso de passado, excesso de futuro, esquecemos e perdemos mão aqui do momento presente, o que acontece, minha gente, é que você ainda está adormecido. Ainda está adormecida. Perceba outro sinal, o sexto e último sinal de que você ainda está adormecido, de que você ainda não despertou. Você ainda tem uma relação totalmente dissociada, totalmente divorciada das suas emoções. Você ainda não sabe como lidar com as suas emoções. Você ainda tem uma relação totalmente conturbada, totalmente desarmônica com as suas emoções. Este é um sinal de que você ainda está dormindo, que você ainda não despertou. A verdadeira forma de lidar com as emoções, já sabemos, é acolhendo, sentindo, encarando elas e processando momento a momento. A maneira como nos ensinaram, que é a maneira ainda adormecida, é fugindo, fingindo que ela não existe, resistindo às emoções, e aquilo que você resiste persiste. Então, esses são os 6 sinais de que você ainda está na sobrevivência, e quando você está na sobrevivência, você está sendo minado por sentimentos negativos que geram pensamentos negativos acerca do seu eu. Emoções geralmente relacionadas a rancor, raiva, ressentimento, culpa, vergonha, inveja, orgulho, e a lista vai. Ressentimento, arrependimento. E com isso você ainda está vivendo através de emoções de sobrevivência. Você ainda está sobrevivendo, você não está verdadeiramente vivendo a vida que você veio viver. A vida que você merece viver, a vida que você merece para si mesmo, a vida que você é digno e merecedor de viver. Falaram talvez que você não é digno da felicidade, não é digno da abundância, mas eu estou aqui para te dizer como despertar, como expandir,
para que você possa ser verdadeiramente feliz, para que você possa verdadeiramente sentir no seu coração a alegria pura de viver a vida, merecendo níveis infinitos de alegria, de abundância, de felicidade na sua vida. Então, aqui eu vou te ensinar como sair da sobrevivência para a ascensão. E quando saímos da sobrevivência para a ascensão, encontramos fontes mais elevadas de felicidade e de conexão. Mas para a gente perceber como encontrar essas fontes infinitas de conexão com a nossa essência, de felicidade intrínseca, de alegria, de despertar, de expansão e de energia criativa pura da vida para criar a vida, cocriar, manifestar a lei da atração, você precisa entender o porquê você não está feliz. Então, para quem está me acompanhando aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram hoje, você que está me acompanhando aí nas redes sociais, vou falar para você aqui o porquê de você não estar feliz. Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções inconscientes que são adquiridos através da repetição. O hábito é quando você fez uma coisa tantas vezes que seu corpo sabe fazer isso melhor que a sua própria mente. Então, se você parar para pensar, você acorda de manhã, começa a pensar sobre os seus problemas, e esses problemas nada mais são que memórias e circuitos no seu cérebro a respeito de projeções do futuro ou coisas que aconteceram no passado. Cada uma destas memórias são conectadas a pessoas e coisas de certos momentos e lugares da sua vida no passado. E como o cérebro é apenas um registro do passado, o momento que você começa o seu dia, você já está pensando e vivendo no passado. Ou seja, você está adormecido. Cada uma destas memórias estão ligadas a uma emoção. As emoções são o produto final das experiências do passado. Então, no momento que você acessa as memórias dos seus problemas, você se sente subitamente estressado, insatisfeito, infeliz, sente dor, sofre. Agora, como você pensa e como você se sente é o que cria o seu estado de ser, logo todo o seu estado de ser, quando você começa o seu dia, está aonde? No passado. Então, isso quer dizer que o seu passado familiar irá mais cedo ou mais tarde prever o seu futuro. E você continuará criando o seu futuro baseado no seu passado. As pessoas me perguntam, Gabriel, como faço para prever o meu futuro? Eu não sei, eu não sou vidente. Mas você quer prever o seu futuro? Se você continuar adormecido, vivendo na sobrevivência, é só você olhar para o seu passado. Porque o seu futuro vai ser exatamente a mesma coisa que o seu passado, porque você vai continuar repetindo o ciclo. Agora, como você pensa e como você se sente é o que cria o seu estado de ser, logo o seu estado de ser, quando você começa o seu dia, está no passado. Então isso quer dizer que o seu passado familiar vai se tornar o seu futuro. E você vai continuar criando o seu futuro baseando-se no seu passado. Então, se você realmente acredita que os seus pensamentos têm algum poder sobre o seu destino e realidade, mas você não consegue pensar de uma maneira superior à forma como você se sente, os seus sentimentos se tornam os condutores dos seus pensamentos. E por conta das suas emoções, você está pensando no passado. E na maioria das vezes você continuará criando a mesma vida todos os dias. Então você acorda de manhã, levanta da cama para o mesmo lado da cama. Você pega o seu celular, a primeira coisa que você faz, vai checar o seu WhatsApp, dá uma conferida no seu Facebook, olhadinha no Instagram, e-mail. Tira uma foto no espelho, posta nas redes sociais, tuita algo, faz um stories, vê as notícias. E com isso você se sente verdadeiramente conectado com algo familiar. Algo familiar e conhecido na sua vida. E é assim que as pessoas entram numa série de comportamentos rotineiros. Elas levantam da cama do mesmo lado, elas vão ao banheiro, elas escovam os dentes da mesma maneira, elas tomam café, tomam banho, elas dirigem ou pegam condução para o trabalho da mesma maneira, elas fazem as mesmas coisas, veem as mesmas pessoas que apertam os mesmos botões emocionais e isto se torna a rotina delas. Essa rotina se transforma em uma programação automática. E com isso você perde a sua vontade própria, o seu livre-arbítrio para um programa. Você está adormecido. E não existe isso de uma mão invisível fazendo isso por você. Você é o maior responsável por estar vivendo na sobrevivência. Mas quando chega a hora de mudar a redundância deste ciclo,
É um grande desafio, eu sei, pois ele se tornou quase como uma programação subconsciente. Então, 95% de quem você é até a idade dos 35 anos nada mais é que um conjunto de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, atitudes pré-programadas, crenças e percepções que funcionam como um programinha de computador rodando no background, sem você nem saber, porque você está adormecido, inconscientemente levando a vida. Então, as pessoas podem falar para si mesmas, com seus 5% de consciência, que elas querem cocriar a vida dos seus sonhos, que elas querem ser saudáveis, que elas querem ser felizes, que elas querem ser livres, mas o corpo está numa programação totalmente diferente. Então, como você começa a fazer mudanças na sua vida para sair da sobrevivência para a ascensão? Desculpa. Como você faz para sair da sobrevivência para a ascensão? Como você faz essa mudança, essa transição? Bem, você tem que ir além da mente analítica, porque o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica. E é aí que a meditação entra, porque assim ensinamos a nós mesmos, através da prática, todos os dias, como mudar nossas ondas cerebrais, como reduzir os nossos níveis de estresse e de ansiedade, como reduzir o excesso de passado. E quando começamos a praticar isso corretamente, finalmente conseguimos acessar o sistema operacional, onde nós podemos começar a fazer algumas mudanças muito importantes e significativas na nossa vida. Porém, a maioria das pessoas ficam esperando por crises, traumas, doenças, escassez, desemprego ou diagnósticos. Você sabe, elas esperam por perdas, alguma tragédia, para finalmente conseguir convencer a sua mente a mudar. E aí a minha principal pergunta para vocês: por que esperar a dor para mudar? Por que aprender através de um estado de dor? Por que sair da sobrevivência e chegar na ascensão através de um caminho de espinhos dolorosos? Por que esperar? Você pode mudar, sim, através de um estado de dor e sofrimento. Ou eu vim aqui para te dar uma oportunidade de você aprender e mudar em um estado de alegria e inspiração. Eu sinto que a coisa mais legal que está acontecendo agora no mundo é que as pessoas finalmente estão despertando. E quanto mais forte a reação emocional que você tem em relação a alguma experiência na sua vida, quanto maior for o quociente emocional, mais você prestará atenção à causa. E no momento que o seu cérebro coloca toda a sua atenção na causa, ele tira uma foto. Trim! Isto se chama memória. As memórias de longo prazo, aquelas memórias mais marcantes que você tem, são criadas por experiências emocionais fortes, positivas ou negativas. Então, o que acontece é que as pessoas pensam neurologicamente dentro do circuito daquela experiência e elas se sentem quimicamente dentro dos limites daquelas emoções. Logo, quando você tem uma reação emocional em relação a uma pessoa ou alguma coisa na sua vida, a maioria das pessoas acreditam que elas não podem controlar a sua reação, por isso que elas agem na reatividade. É por isso que a maioria das pessoas ainda estão adormecidas, não estão despertas. Na verdade, é que se você permitir que aquela reação emocional, que também pode ser chamada de período refratário, durar por horas ou dias, isso se tornará o seu humor naquele dia. Então, chegam pra gente e perguntam: ei, o que tu tem? Como é que tu tá? O que você tá sentindo? Aí respondemos: então, cara, eu ainda estou revoltado com aquela situação que aconteceu comigo 5 dias atrás. Então você está tendo uma longa reação emocional, porque essa coisa aconteceu 5 dias atrás. Aí tem aquela história dos monges que estavam indo de um monastério para o outro. Haviam 3 monges. Um desses monges era o monge mais velho. Ele era o mestre. E eles estavam indo de um monastério para um outro monastério muito distante. No caminho, passando por um rio, eles viram uma geisha. E essa geisha, ela estava toda arrumada, parecia que estava indo para um evento. E ela precisava atravessar o rio e não havia uma ponte. Claramente, os monges viram
que ela precisava de ajuda para atravessar o rio, mas ela não podia sujar de lama e nem molhar o seu belo vestido. Então esse mestre pegou, atravessou o rio, pegou a gueixa nos braços e ajudou ela a atravessar o rio sem que ela se molhasse ou se sujasse. E eles seguiram o caminho. E seguiram o caminho. Conforme eu conto essa história, você vai perceber o quanto isso vai te impactar e mudar a sua vida. E eles seguiram e seguiram. Quase chegando no final da viagem, um dos monges mais novos perguntou: Mestre, eu ainda estou bastante reflexivo sobre sua atitude há 5 dias atrás. Nós não fizemos um voto de castidade? Nós não podemos tocar em mulheres por conta desse voto de castidade? Por que o Senhor pegou aquela mulher e carregou ela nos braços? E aí o mestre respondeu: Então, eu peguei, carreguei aquela mulher nos braços, ajudei ela a atravessar o rio e deixei ela lá atrás. No entanto, você está carregando ela com você até agora. Perceba que muitas vezes nós temos reações emocionais longas às situações que vivemos, porque nós nos apegamos nessas coisas e ficamos presos no passado, revivendo aquela história, recontando e sofrendo com ela novamente. Então, se você mantém essa mesma reação emocional e deixa ela continuar por semanas ou meses, isso já começa a se tornar o seu temperamento. Quando você mantém uma determinada emoção por dias, aquilo se torna o seu humor naquele período. Mas quando você mantém uma mesma reação emocional por semanas ou meses, isso se torna o seu temperamento. E aí as pessoas perguntam: por que aquela pessoa é tão irritada? Não sei. Vamos lá perguntar ela por quê. E aí vão lá: ei, por que você é tão irritadinha, irritadinha? Aí a pessoa vai responder: bem, esta coisa aconteceu comigo há 9 meses atrás e eu ainda estou irritado e chateado com isso. E se você mantém essa mesma reação emocional por anos e anos, isso se torna o seu traço de personalidade. Por isso que aprender como reduzir o seu período refratário das reações emocionais é realmente onde o trabalho da meditação começa. De outra forma, quando uma pessoa enfrenta um evento e circunstância em sua vida, o que ela faz é ficar se lembrando do evento, porque as emoções geradas pelos hormônios do estresse, o modo de luta ou fuga, o instinto de sobrevivência dela, está dizendo para ela prestar mais atenção ao que está acontecendo, pois você precisa estar preparado se isso acontecer novamente. Acontece que a maioria das pessoas desperdiçam 70% de suas vidas vivendo na sobrevivência e no estresse. Então elas estão sempre antecipando o pior cenário baseado nas suas experiências do passado. E elas se colocam com foco laser no problema e não na solução. Elas estão literalmente fora dos infinitos potenciais no campo quântico. Elas estão sempre selecionando os piores cenários possíveis e elas estão começando a abraçar isso emocionalmente com medo. E elas estão condicionando os seus corpos em um estado de medo. Então, por isso que elas atraem os seus maiores medos. Fazendo isso por tempo suficiente, seu corpo começa a ter ataques súbitos de pânico, sem você nem mesmo conseguir prever isso, porque ele está programado subconscientemente. Logo, se alguém chega e te pergunta por que você sempre age dessa maneira, mesmo que você não tenha certeza da causa, você poderá responder sem medo de errar, mais ou menos assim: olha, eu sou desta maneira por conta de algo que aconteceu comigo há 15 ou 20 anos atrás, mas eu não lembro o que que é. Mas eu sei que aconteceu algo comigo há 15, 20 anos atrás e por isso que eu ajo dessa maneira até hoje. Só que eu não lembro o que que foi. E de um ponto de vista biológico, isso significa que você nunca mais conseguiu mudar a sua reação emocional desde o dia que aquele evento aconteceu. Então, as emoções daquela experiência tendem a dar ao seu corpo e à sua mente um impulso de energia. Logo, é muito fácil essas emoções ficarem aí armazenadas no seu sistema.
Logo, é fácil concluir que as pessoas tendem a se tornar viciadas a este impulso de energia proveniente dessas emoções. E elas usam os problemas e as condições de sua vida para reafirmar suas limitações, pois assim, pelo menos, elas podem sentir algo familiar. Então, quando chega a hora de mudar, e alguém pergunta: por que você é assim? Toda vez que você se lembra do evento, você está produzindo os mesmos químicos no seu corpo e no seu cérebro, como se o evento estivesse ocorrendo novamente aqui e agora. Acionando e emendando os mesmos circuitos, enviando a mesma assinatura emocional para o corpo. Mas o que é mais relevante por trás disso tudo é que o seu corpo é a sua mente inconsciente. E ele não sabe a diferença entre a experiência que está criando a emoção e a emoção que você está criando através dos seus pensamentos. Então, o seu corpo acredita que ele está vivendo a mesma experiência do passado 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por semana. E ele está 365 dias por ano. E ele está vivendo isso mesmo, química, biológica, emocional, mental e energeticamente. Por isso, quando estas emoções começam a influenciar certos pensamentos, e estes pensamentos criam as mesmas emoções, e estas mesmas emoções influenciam os mesmos pensamentos, agora o seu estado de ser inteiro está no passado. Desta maneira, a parte mais difícil em relação à mudança, gente, é parar de fazer as mesmas escolhas que você fez no dia anterior. É abandonar o hábito de ser quem você tem sido pela maior parte da sua vida. E no momento que você decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, pois isso vai começar a fazer com que você se sinta extremamente desconfortável. E eu sinto que o maior problema é que quando nós nos mantemos acionando e emendando os mesmos circuitos, eles se tornam conexões rígidas. Logo, você tem um pensamento e então a programação automática começa a rodar normal e rápida, automaticamente. Mas são as emoções que seguem os pensamentos. Se você tem um pensamento de medo, você se sentirá ansioso. No momento que você sente ansiedade, seu cérebro chega aqui no seu corpo e diz: você está bastante ansioso. E assim você começa a ter mais pensamentos correspondentes iguais a como você se sente, enquanto que a redundância daquele ciclo começa a condicionar o seu corpo para se tornar a sua mente. Então, quando chega a hora de mudar, as pessoas pisam no rio da mudança e elas fazem uma escolha diferente. E de repente, elas não se sentem da mesma maneira a qual elas estão habituadas a se sentir. Então o corpo diz: bem, você tem feito isso por 35 anos e agora você quer simplesmente parar de sentir a dor e sofrimento? Você quer parar de se sentir culpado e envergonhado? Você vai parar de reclamar assim tão fácil? Você vai parar de culpar ou dar desculpas? Você vai conseguir parar de sentir pena de si mesmo? Você acha que vai ser assim tão fácil? Você acha que eu vou te deixar fazer isso assim tão fácil? É, seu corpo falando com você. Porque química e emocionalmente ele está nos circuitos químicos do passado, ele está viciado naquela química e quando você pisa no rio da mudança, aquilo é diferente. E aqueles químicos não estão mais lá, como um viciado, você corre e volta para a borda do rio da mudança. Me dá a dor de volta. Me dá aquela reclamação. Me dá aquela procrastinação. Me dá a preguiça. Ai, tá aqui. Ai, a preguiça. A procrastinação. Ai, eu sei como é que é isso. Isso eu sei que é eu. Agora, quando você entra no rio da mudança, aí o seu corpo está no desconhecido. Ele está no rio da mudança. E aí o seu corpo vai dizer: eu quero voltar por território familiar, eu quero voltar para minha zona de conforto. E é assim que o seu corpo começa a influenciar a sua mente. E começa a dizer no seu ouvidinho: comece amanhã. Não adianta, você puxou a sua mãe.
Ah, você nunca vai conseguir mudar. Você já tentou e não conseguiu. Isso não vai funcionar para você. Isso não tá legal. Então, se você responde aquele pensamento como se ele fosse uma verdade, aquele mesmo pensamento te levará para as mesmas merdas de escolhas, que te levará para os mesmos comportamentos, que irá criar as mesmas experiências, que irá produzir as mesmas emoções, que irá criar mais do mesmo. E você deve estar se perguntando aí: como assim o corpo se torna a minha mente ou a mente inconsciente? O que você quer dizer com isso, Gabriel? Para deixar bem claro, são duas coisas diferentes. Seu corpo é a sua mente inconsciente em um sentido que, se você está sentado e começa a pensar sobre alguns piores cenários possíveis do futuro, que você está conjurando na sua mente, e você começa a sentir a emoção daquele evento, seu corpo não sabe a diferença entre o evento que está acontecendo no mundo externo e o que você está criando no seu mundo interno através de suas emoções e pensamentos. Seu corpo não sabe a diferença. Tá ficando duro, né, pessoal? Mas vai ficar mais leve. Vai ficar mais leve. Então, a verdade é que a maioria das pessoas estão constantemente reafirmando o seu estado emocional. E aí, quando chega o tempo de desistir daquela emoção, elas podem até dizer que realmente querem fazer isso, mas na verdade o corpo é mais forte que a mente, porque ele foi condicionado durante anos a ser desta maneira. Ele está viciado nos químicos dessa emoção, ele está dependente como um viciado em crack nesses químicos. Logo, o cavalo se tornou o cavaleiro. E as pessoas, de repente, pisam naquele desconhecido e elas preferem se sentir culpadas ou vítimas, pois pelo menos elas podem prever algo. Estar no desconhecido, meus amados, minhas amadas, é a coisa mais assustadora que pode acontecer com a maioria esmagadora das pessoas, pois o rio da mudança é incerto. E as pessoas dizem para mim: bem, eu não consigo mais prever o meu futuro, eu estou no desconhecido. E eu sempre digo que a melhor maneira de você prever o seu futuro não é repetindo a porra do passado. A melhor maneira de você prever o seu futuro é criando ele. Não a partir do conhecido, não a partir do passado, mas sim do desconhecido. Quais são os pensamentos que você quer acionar e instalar em seu cérebro? Quais os comportamentos você quer demonstrar e viver num dia? O ato de visualizar mentalmente, fechando seus olhos e ensaiando alguma ação, se você estiver verdadeiramente no momento presente, o seu corpo não sabe a diferença entre o que você está imaginando e o que você está experimentando no mundo tridimensional de tempo e espaço. Então você começa a instalar os hardwares neurológicos no seu cérebro para olhar aquilo que você deseja para sua vida como se já tivesse acontecido. E agora, no momento que você faz isso na sua meditação, o seu cérebro deixa de ser um registro do passado. Agora, ele se torna um mapa para o seu futuro. E se você se manter fazendo isso todo dia, treinando, meditando desta maneira todos os dias com consistência e disciplina, o hardware se torna um software. E quem sabe você apenas começa a agir como uma pessoa feliz. Você, quem sabe, começa simplesmente a parar de sobreviver para ascender, para viver. E eu sinto que a parte mais difícil é ensinar o nosso corpo emocionalmente como o futuro parecerá e senti-lo antes mesmo da experiência acontecer. Então, o que isso quer dizer afinal, né? O que isso quer dizer então?
Você não pode esperar pelo seu sucesso para se sentir empoderado. Você não pode esperar pela sua riqueza para se sentir abundante. Você não pode esperar pelo seu novo relacionamento para se sentir amado. Ou a sua cura para se sentir completo. Isso é o antigo modelo de realidade newtoniano, da causa e efeito. Esperar que algo aconteça fora de nós para mudar a maneira como nos sentimos por dentro. E quando nos sentimos melhor dentro de nós mesmos, nós prestamos mais atenção naquilo que causou essas sensações boas. Mas isso significa que no modelo newtoniano de pensamento, onde a maioria das pessoas passam todas as suas vidas meio que dormindo e meio que acordadas, vivendo com uma sensação de vazio, esperando por algo lá fora para mudá-las por dentro, esperando um Messias, esperando um Salvador, esperando ter algo para se sentir melhor. Elas esperam algo acontecer fora para mudá-las por dentro, faz com que elas prevejam seu futuro baseado no seu passado. Agora eu tenho um modelo diferente para te apresentar. Um modelo somático. Um modelo somático, neurosomático, onde tudo se trata de causar um efeito. E no momento que você começa a se sentir abundante e merecedor, você está gerando prosperidade. No momento que você se sente empoderado, você começa a andar em direção ao sucesso. No momento que você começa a se sentir completo, a sua cura começa. E quando você ama a si mesmo, você ama toda a vida. Você vai receber amor de volta. E agora você está causando um efeito. E não está esperando um efeito ser causado para que você se sinta melhor por dentro. E eu sinto que esta é a diferença entre viver como uma vítima no seu mundo, dizendo eu sou desta maneira por causa dessa pessoa, ou daquela coisa, ou daquela experiência, ou por conta daquele político. Eles me fizeram com que eu me sentisse e pensasse desta maneira. Quando você muda essa merda no seu interior, você começa a se tornar o criador do seu mundo. Quando você para de ser vitiminha, mimimi e tal, você sai de vítima, de presa, para criador, para capitão do seu destino, para dono do seu próprio navio. Você começa a perceber que os seus pensamentos e sentimentos estão mudando as coisas na sua vida. E é aí que você entra em um jogo completamente diferente. E você começa a acreditar ainda mais que você não é vítima, mas sim o senhor do seu destino, o capitão do seu navio, o criador da sua realidade. Aí a minha principal mensagem para vocês é: por que esperar? Por que esperar? Como eu já disse, você pode mudar através de um estado de dor, ou você pode aprender e mudar em um estado de amor pela vida, alegria e inspiração. Eu sinto que agora a melhor coisa que está acontecendo é que nós estamos tendo ao nosso alcance e acesso fácil ferramentas incríveis de despertar, que nos fazem ascender, sair da sobrevivência para a criação, sair da sobrevivência para ascender, para a ascensão, para evoluir. E aí a minha pergunta é: você está esperando o quê para despertar? Você está esperando o quê para despertar? Então comece agora mesmo a meditar. E liberte-se do hábito de ser você mesmo. Pois do contrário, você vai continuar prevendo o seu futuro baseado no seu passado, repetindo ciclos.